Olá pessoal, estamos começando a aula 038, envolvendo o tema 3 do edital do concurso para Petrobras, pressão e velocidade e a equação de Bernoulli. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichern e vamos então mergulhar na mecânica dos fluidos. A equação de Bernoulli começou com este físico e matemático suíço que viveu entre 1700 e 1782, introduziu o termo de hidrodinâmica. Em 1738, seu trabalho mais importante foi a hidrodinâmica. Ele descobriu que a pressão de um fluido diminui quando sua velocidade aumenta. Mas podemos fazer a seguinte pergunta: por quê? A pressão de um fluido diminui quando sua velocidade aumenta. Esta é a descoberta de Bernoulli. Imagina uma pessoa caminhando ao lado de uma parede ou um muro com uma velocidade pequena, simplesmente andando. Ele pode empurrar esta parede com uma pressão ou força P bastante grande. No entanto, se ele correr ou aumentar a sua velocidade, a força que ele pode fazer na parede é pequena. Esse é um resultado parecido com o escoamento de fluido. Na parede, a pressão será pequena. Então, se a velocidade na situação final foi maior que a velocidade inicial, ele terá uma pressão diminuída, ou seja, a pressão diminui quando a velocidade aumenta. Nós podemos usar esse conceito no estudo da hidrodinâmica em asas de avião. A velocidade é alta na parte de cima da asa do avião, portanto a pressão é baixa. Nós sabemos que quanto a velocidade é alta de escoamento, a pressão ela é menor. E se a velocidade é baixa, por debaixo da asa, se a velocidade é baixa, significa que a pressão é alta. Então há uma diferença de pressão de baixo para cima, um ΔP, mantendo a flutuação do avião. A flutuação na lancha também, isso ocorre da mesma maneira. Se a velocidade final é maior que a velocidade inicial, então a pressão, então a lancha vai ter uma pressão de baixo para cima. A equação de Bernoulli ela vai envolver, por exemplo, esse tipo de configuração, em que nós temos uma área 1 com uma altura 1 do chão e o fluido andando ali dentro com uma velocidade inicial V1. Esse texto todo que vai aparecer nesse slide poderia ser uma questão de prova. Então é preciso que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Assume fluidos ideais, né? Então não tem viscosidade, por exemplo. Relaciona altura, pressão, área e velocidade de um escoamento. Isso é uma outra característica da equação de Bernoulli, trabalhando com altura, pressão, área e velocidade com que há o movimento do fluido. Assume fluidos ideais, ou seja, incompressível e sem viscosidade. Relaciona altura, pressão, área e velocidade de um escoamento. O regime é independente do tempo, ou seja, em qualquer momento você vai ter a mesma situação e não é turbulento, escoa uniformemente. Na verdade, aí está a equação de conservação da energia. Você tem uma energia inicial, E1 mais mgh, que é a energia potencial, mais meio de mv2, que é a energia cinética. E isso também está ocorrendo para a área 2. Nós partimos da equação de conservação da energia para obtermos a equação de Bernoulli. Se nós dividirmos tudo pelo volume, a energia é força vezes deslocamento. Se nós dividirmos pelo volume, também a primeira expressão pelo volume, tudo dividido pelo volume, nós temos essa equação 2 aí. No entanto, massa sobre volume é a densidade. Né? Volume pode ser escrito também como área vezes deslocamento, comprimento vezes área. Então, nós temos esta linha 2, onde foi substituído o V por área vezes distância, distância vezes área dá volume. As distâncias aqui podem ser canceladas. E massa sobre volume a gente tem que substituir por ρ, que é a densidade do fluido. E a gravidade é G, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Fazendo isso, a gente tem esta expressão, onde eu chamei força sobre área de pressão, que é a própria definição de força sobre área. Pressão é força sobre área. Então, a pressão 1 é força 1 sobre área 1. E a pressão 2 é força 2 sobre área 2. Muito bem, e aí então está a equação de Bernoulli.
Vou reescrevê-la no próximo slide. Aqui está a equação de Bernoulli, que nós vamos usar para resolver exercícios. Ela tem várias outras maneiras de se escrever. Eu posso dividir tudo por gama e posso fazer também a conservação da vazão. Nós temos uma outra maneira, que é nessa linha 2, de escrever dividindo tudo por gama. Uma outra maneira de se escrever a equação de Bernoulli. A conservação da vazão. Se a vazão é volume dividido por tempo, ou seja, metros cúbicos por hora, o volume é área vezes comprimento, como a gente já fez aí, né? É só substituir volume área vezes comprimento, mais comprimento dividido por tempo da velocidade. Portanto, a vazão pode ser escrita como volume dividido por tempo ou área vezes velocidade. Eu estou falando isso porque isso pode ser uma pergunta de prova. Portanto, a vazão é dada em metros cúbicos por hora, volume por unidade de tempo. O exercício 1, temos o seguinte. Na figura abaixo, o escoamento de água. A água tem densidade ρ, 10 ao cubo, quilograma por metro cúbico. A pressão na coluna 1, que é a coluna que tem altura H1, de 1 metro do chão, ela é 5 vezes 10 a quarta. Então, nós vamos chamar 5 vezes 10 a quarta a pressão 1. E reduz-se para 2 vezes 10 a quarta, ou seja, vai ser a pressão 2, o P2. Quando na coluna H2 é igual a 3 metros. Então, o H passa de 1 para 3 metros. Realmente, o oleoduto, aí, ou o aquaduto, sobe. Dessa forma, se a velocidade de entrada é raiz de 5 metros por segundo, a velocidade de saída, nós sabemos que será maior, né? Porque a pressão diminuiu. Se a pressão diminui, a velocidade aumenta, de acordo com Bernoulli. Muito bem, vamos ver quanto vai ser a velocidade 2, a velocidade saindo lá na área maior, na área A2. Os dados são P1 é 5 vezes 10 a quarta, Pascal. A pressão de entrada, como ele escreve, 5 vezes 10 a quarta Pascal. O ρ é a densidade da água, 10 ao cubo. O H1 é a distância de 1 metro do chão, na entrada. A pressão 2 é 2 vezes 10 a quarta. O G é 10. O H2 sobe, né? O aquaduto sobe para 3 metros. E V2 quanto será? Nós sabemos que se a pressão diminui, a velocidade aumenta. Então vai ter que ser um número maior que raiz quadrada de 5, que dá 2, alguma coisa. Vai ter que ser um número maior que esse. Isso já é uma dica. Quanto é V2? Muito bem, vamos colocar os dados. P1 é 5 vezes 10 a quarta. O ρ é 10 a terceira, que multiplicado por 10 dá 10 a quarta. H1, que é o próprio 1. Então ficou 10 a quarta. Meio de ρ, que é 10 a terceira, e V1 ao quadrado. Se a raiz quadrada de 5 ao quadrado dá 5. Por isso que aparece 5 aí. Igual a P2. Quem é P2? 2 vezes 10 a quarta. Quem é ρGH2? Isso dá 3 vezes 10 a quarta, porque o H2 ele fala que é 3 metros, ou seja, o aquaduto sobe. E ρ vezes G está dando 10 a quarta, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta. Mais meio de ρ, que é 10 a terceira, V2 ao quadrado. E aí, passa todo mundo para o lado esquerdo, subtrai, passa o 2 multiplicando e o 10 a terceira dividindo, e depois tira a raiz quadrada, acabou o exercício. Muito bem, se nós passarmos todo mundo para o lado esquerdo, o que vai acontecer? Você tem 5 vezes 10 a quarta, mais 1 vezes 10 a quarta, são 6. Mas tem termos de 10 a quarta do outro lado, que dá 2 mais 3, 10 a quarta, que dá 5 vezes 10 a quarta. Do lado esquerdo, 6, do lado direito, 5. Passo 5 para o lado esquerdo, fica 6 menos 5, dá 1 vezes 10 a quarta. E aquele meio vezes 3, eu repeti. Os outros dados eu repeti. Eu vou escrever aqui de novo por conta da lousa. E você tem o seguinte. Você passa o 2 multiplicando todo mundo e o 10 a terceira dividindo todo mundo. Quando você faz isso, o último termo do lado esquerdo da equação, o meio de 10 a terceira vezes 5, resulta em 5, porque você está dividindo por 10 a terceira e multiplicando por 2. E 2 vezes 10 a quarta vezes 10 dividido por 10 a terceira dá 2 vezes 10, que é 20. 20 mais 5, 25. Portanto, o V2 é 25. Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui. Deu um vídeo muito longo, mas muito interessante, envolvendo pressões, velocidade e equação de Bernoulli. Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!